Nós estamos com o nosso primeiro convidado na linha, é o Alex Santos Sarati, ele que é primeiro vice-presidente do CEPEL Sindicato, que o projeto de reajuste do piso do magistério gaúcho deve ser votado no dia 18, na Assembleia Legislativa. O índice é de 6,27%. Com a correção, o piso para 40 horas semanais subirá para R$ 4.867. Então nós vamos conversar com o Alex. Alô? Vamos ver aqui. Alex, tu me escuta, Alex? Bom dia. Oi, Alex. Tu me escuta? Bom dia, te escuto. O piso deve ser votado na sessão da Assembleia Legislativa no dia 18. Esse piso que deve ser votado agrada a categoria ou é abaixo do esperado, Alex? Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de poder dialogar sobre um tema complicado de educação. Teve aí agora um momento de destaque, infelizmente negativo, né? Porque a liminar que o CEPERD apresentou, na verdade, serviu para escancarar aí as nossas dificuldades, uma precariedade de muitas das instalações escolares do Rio Grande do Sul, né? Na verdade, da grande maioria. Mas sobre a questão salarial, nós temos a seguinte leitura. Primeiro, o piso é uma lei federal que já foi, como diz, garantido pelo STF todas as suas legalidades. Foi questionado o mecanismo de reajuste, foi questionado a questão da hora atividade. Em todos os julgamentos, o STF deu reino de causa à educação e aos educadores. Aqui no Rio Grande do Sul, sempre dissemos que o piso poderia e deveria ter a sua aplicação imediata. O governo do Estado, quando aprovou a reforma administrativa e, dentro dela, a reforma do plano de carreira do magistério, colocou o piso como referência do nosso subsídio. Portanto, a partir do momento que se divulga, e que se oficializa o índice e o valor do piso, poderia ser aplicado tranquilamente dentro, da estrutura de carreira do magistério. Acontece que o governo opta por um outro caminho, por uma outra fórmula política, que, em primeiro lugar, serve para fazer, entendemos isso, é da política. Agora, também serve para manter um mecanismo que, na nossa leitura e interpretação, é perverso, que é qual? É o mecanismo de capturar parte do salário do próprio professor, transformando a parcela de redutibilidade numa espécie de poupança do governo. Cada vez que aumenta o valor do piso, o governo tira um pouco da parcela de redutibilidade, joga para o subsídio, e nós aí temos situações de educadores que continuam não tendo reajuste real, mesmo com a aprovação do novo plano de carreira. Nos últimos tempos, essa situação tem agravado em particular a condição dos nossos colegas aposentados. É bom lembrar que boa parte dos aposentados do estado do Rio Grande do Sul são aposentados de uma matrícula e na outra continuam na ativa. Mais do que isso, a legislação permite ao governo, nós apelamos ao governo, que aqueles aposentados que se aposentaram sem a paridade entre ativos e ativos, ou seja, não formam par, quando o ativo recebe, o inativo não tem esse direito garantido, que eles fossem contemplados. Nós estamos falando aqui de colegas que já estão há praticamente 11 anos sem nenhum tipo de reajuste, nas suas aposentadorias. E, por fim, nós construímos no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul também, uma concepção de que todos na escola, todos os profissionais são educadores. Tanto que o nosso sindicato é um sindicato que representa professores e funcionários da ativa e aposentados. E nesse ínterim, nós temos reivindicado que, na ausência de uma política salarial para a escola, que o índice do piso fosse estendidos a esses trabalhadores que estão, na base salarial mais baixa do Poder Executivo Estadual. Portanto, nós
insistimos mais uma vez para que o governo repense o seu método e estenda o índice dos 6,27% para toda a categoria, para professores e funcionários da ativa e aposentados com ou sem paridade nas suas aposentadorias. Alex, As bancadas de oposição vocês protocolaram uma emenda que já nesse sentido. Esperamos que o governo negocie. Alex, vocês tiveram contato com a secretária de Educação, com o governador ou com o chefe da Casa Civil? Sim, nós estivemos reunidos com o secretário Arthur Lemos na semana passada, onde essa pauta foi a pauta principal, porque a categoria reclama, né, dos baixos vencimentos. É importante frisar que mesmo tendo, no caso do magistério, o piso como referência, né, nós sempre dissemos que o piso é a espécie de um salário mínimo para a educação. Não quer dizer que, né, basta pagar aquilo para que nós tenhamos, de fato, valorização salarial profissional. O secretário nos falou, né, e nesse ponto estamos cientes disso, que na lógica do governo eles manteriam, né, o mesmo procedimento, a mesma metodologia. Seguimos insistindo porque esse ano, por exemplo, nós temos o maior volume da história em termos nominais e em termos percentuais do Fundeb. Então, o montante serviria sim para que nós pudéssemos aplicar mais nos salários. A gente costuma fazer um paralelo entre a precariedade da infraestrutura das escolas, que ficou visível agora nesse último episódio, com a precariedade das condições de trabalho e de salário, que implicam tanto na saúde dos educadores, quanto também no processo de ensino e aprendizagem, né? Trabalhadores superlotados de carga horária, né, costumam render menos, porque precisam estender a carga horária, né, para além das 40 horas. É muito comum na rede pública estadual nós temos colegas de 60 horas, né? 40 horas no estado, mais 20 no município ou na rede privada, para poder conseguir chegar num salário minimamente digno. Então, o investimento na questão salarial, ele acaba repercutindo, inclusive, na condição de trabalho e no processo de ensino e aprendizagem. E essa reivindicação nós vamos seguir mantendo. Dia 18, o CEPEL está mobilizado para realizar um ato político em frente ao Palácio Piratini e à Assembleia Legislativa, de um caráter mais de protesto e denúncia, porque essa nossa busca por uma política salarial diferenciada e que, de fato, valorize professores e funcionários e respeite os aposentados, ela vem desde muito longe, quer dizer, não é nenhuma novidade. Rogamos para que o governo, dessa vez, possa reavaliar a sua posição e possa negociar, né, algum diferencial em relação aos aposentados e em relação aos funcionários. O colega Ronaldo Toné quer fazer uma pergunta. Toné. Vamos ver se o professor Alex me escuta? Não, acho que não, Toné. Tá bom, a pergunta é o seguinte, repassa para ele, por favor. Vamos. Por que o CEPER Sindicato... por que o CEPER Sindicato chama de show de fantasia as declarações da secretária Raquel Teixeira? Alex, o Toné pergunta por que o CEPER chama de show de fantasia o que a secretária tem colocado na mídia, nas suas falas. Olha, nós usamos uma linguagem, digamos, mais figurativa, porque os próprios dados emanados do governo, quando da justificativa para derrubar a liminar, mostram que nós temos, né, uma rede de escolas que ainda está muito longe de oferecer as condições básicas, né, para o atendimento, tanto aos profissionais como principalmente aos alunos. Quando você reconhece que das 2.347 escolas do Rio Grande do Sul, apenas 633, segundo o governo, estão climatizadas ou oferecem condições para enfrentar essa situação, e eu quero destacar que nós vivemos
nesses últimos dias, um evento climático extremo. Às vezes a gente pensa que é só chuva, que é só vento, que é só frio. Não, o calor também tem as suas implicações. Se destacou a nível mundial como algumas das mais altas temperaturas que aconteceram naqueles dias, segunda e terça-feira, e, portanto, o nosso movimento foi no sentido de atender aquilo que a própria categoria vinha nos reivindicando. Foram, assim, sem exagero, milhares de mensagens e ligações e postagens que pediam por isso, Então, ao tomar essa iniciativa na liminar, nós estamos colocando, em primeiro lugar, saúde, segurança e bem-estar em evidência. O governo quis contrapor o papel do governo, mas, enfim, nós discordamos, porque nós conhecemos essa realidade. Nós, ao longo do ano de 2021 e 2022, fizemos 3 caravanas. Nas 3 caravanas, nós tivemos o cuidado de, além de pautar a questão salarial, temas como o IP Saúde e outras questões de interesse mais direto de professores e funcionários, tratamos também da infraestrutura das escolas estaduais. E nós chegamos a situações absurdas, Escolas em que não se podia encostar na parede porque se dava choque. Eu estive numa escola em Itapera, tem 2 escolas estaduais em Itapera, uma escola enorme que tinha cancelado o turno da noite porque não podia ligar as luzes, veja bem, tinha que se estudar com luz natural. E foram diversos casos, centenas de casos relatados, fotografados, entregues em forma de dossiê, tanto para o governo do Estado quanto para a Assembleia Legislativa. Cada deputado recebeu uma cópia do nosso dossiê. E é bom frisar que a gente fez uma amostragem, um apanhado. Nós não conseguimos visitar as 2.347 escolas, Nós visitamos cerca de 900 escolas nas 3 edições da Caravana do CEPERS, que, aliás, pretendemos reeditar agora esse ano. E a questão da infraestrutura, ela ficou patente, Questões de problema estrutural no prédio, problemas de rede elétrica muito comuns, escolas que têm rede elétrica de 30, 40 anos, problemas hidráulicos, destelhamento, mofos e vazamentos, queda de muro, uma infinidade de situações. Entendemos que não se resolve tudo de uma vez só, mas, ao mesmo tempo, nós observamos que a Constituição Estadual, que fala em 35% dos recursos para a educação, nunca foi cumprida ao longo dos 6 e agora não será cumprida no 7º ano do governo Eduardo Leite. Então não adianta só dizer que não se resolve tudo ao mesmo tempo, quando o fundamental, que é um insumo financeiro e agilidade nas obras, muitas vezes não ocorre por alguma dificuldade ou incompetência governamental. Nós seguiremos, então, discutindo a qualidade da educação no Rio Grande do Sul como um todo, desde a própria questão do ensino-aprendizagem, passando pelas questões salariais e funcionais da categoria, mas também sobre a infraestrutura dos nossos educandários. Acho que esse tripé, infraestrutura, modelo pedagógico e condições de trabalho e de salário, eles formam os elementos necessários para a gente ter um raio-x do que se passa na educação e do papel da educação, que, além de servir para a cidadania, para a democracia e para os direitos humanos, é fundamental, num mundo como o que nós vivemos hoje, para o desenvolvimento científico, tecnológico, de inovação e desenvolvimento, e, portanto, precisamos investir, não só apostar, investir na educação pública para que o Rio Grande do Sul continue sendo um estado referência em termos econômicos e possa se colocar melhor diante dessa nova realidade da revolução científico-tecnológica. Eu acho que é isso, Toné? Sim, agradeço aí ao então, professor pela gentileza. Ok, Alex Santos Sarati, primeiro vice-presidente do CEPER Sindicato, agradecemos esse contato, esse bate-papo. Alex, desejamos boa sorte para vocês, professores, nós sabemos que é uma luta histórica, não é fácil, e contem aqui conosco quando tivermos mais informações, quem sabe conversamos também na terça-feira, dia 18, ou na quarta-feira,
dia 19, depois da votação. Perfeito. Quero deixar aqui o meu agradecimento e saudar os nossos colegas professores e funcionários que retomam hoje o ano letivo. Tenhamos todo, né, um bom ano letivo, muito produtivo, com a garra que costuma caracterizar os nossos educadores. Um grande abraço. Um abraço, obrigado.